Oi, eu sou o pastor Zaqueu Medeiros, do Eu Amo Você. Olá, sou a pastora Marlene, do Eu Amo Você. Hoje nós estamos estreando o nosso programa na Agathos Play. E hoje nós temos um convidado muito especial, pastor Larry, um grande amigo, já trabalha com família também, e hoje vai estar debatendo junto conosco sobre um tópico muito interessante, as fases do casamento. Seja bem-vindo, pastor Larry. Olá, tudo bom? Sou Larry, eu desenvolvi algumas coisas no trabalho de casais, já fizemos muita coisa interessante. E hoje estou aqui com o pastor Zaqueu, com a pastora Marlene, para debater, falar um pouquinho, tá? Mas antes disso tudo eu quero falar que, independente de todas as coisas, também eu faço parte de um app que eu lancei, que é o app livro.com, onde a gente vai estar falando um pouquinho a mais disso, mas neste momento aqui eu gostaria de agradecer o convite do pastor Zaqueu e da pastora Marlene para estar fazendo parte desse bate-papo. Ok, queridos, hoje o nosso tema são as fases do casamento. Nós sabemos que o casamento, ele tem algumas fases, não é, minha amada esposa? Isso. Então, essas fases nós queremos debater com vocês, porque são fases interessantíssimas. A primeira fase do casamento é o romantismo. Oh, meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus. Me lembro, há 41 anos atrás, eu conheci a minha esposa, a pastora Marlene. E dentro desses 41 anos atrás, ou melhor dizendo, 40, né, minha esposa? 42 anos. Mas isso tudo já... Esqueceu. O tempo está passando. Mas a primeira fase do nosso programa é o romantismo. E eu vou perguntar ao nosso amado pastor Larry, que está conosco nesse dia, debatendo esse assunto de suma importância dentro das 3 fases do casamento. Pastor Larry, a primeira fase do casamento. Quando a gente fala de romantismo, eu acho muito interessante, o pastor Zaqueu falando de 42, 41, 42, e o pastor Marlene. Eu fico com a pastora Marlene com os 42, entendeu? Que eu acho mais correto, entendeu? A minha amada esposa não está aqui, Magda, mas eu quero lembrar de um momento muito especial que foi no dia que eu conheci minha esposa. O dia que eu conheci minha esposa foi muito interessante porque eu estava indo pegar o ônibus 378, Castelo Marechal Hermes, eu morava em Guadalupe, e minha esposa, depois logo nós casarmos, ela compartilhou isso e ela disse o seguinte: eu nunca vou casar com alguém que eu conheça no ônibus. E muito interessante que estava chovendo, chuviscando um pouco, eu fui para o final do 378 e na hora que eu passo na fila, ela estava na fila, eu não tinha visto, estava chovendo, fui para o final da fila e ela pensou assim com ela, um gatinho desse não entra no meu ônibus. E eu fui para o final da fila. E muito interessante, quando cheguei no final da fila, eu fiquei no final da fila e estava chovendo, e tinha uma menina com guarda-chuva me ofereceu para ficar junto com ela para não pegar chuva. Eu falei, opa, maravilha, alguém tendo interesse por mim ali. E o que aconteceu? Quando eu entrei dentro do ônibus, não tinha mais lugar para sentar, só tinha lugar no meio do ônibus. E quando eu sentei justamente do lado da minha esposa. Ou seja, Deus vai sempre preparando a nossa vida para que a gente conheça a nossa alma gêmea, ou seja, aquela pessoa que vai conviver com a gente. E quando eu sentei, foi muito interessante porque ela já tinha pensado isso, e quando ela pensou, que ela olhou para o lado e me viu, ela retornou e fez o mesmo movimento, porque ela ficou na dúvida, ou seja, justamente aquela pessoa que ela tinha visto,
ela viu novamente ali no ônibus e ela pegou, olhou de novo. Quando ela olhou de novo, eu falei, caramba, opa, deu uma certa chance ali da gente começar a conversar. E numa oportunidade ali, porque é o seguinte, chega um momento que você fala, o que eu vou falar? Não conheço a pessoa. E ela fez um movimento de jogar o papelzinho de bala dentro da bolsa. Eu falei, opa, esse é o momento. Eu peguei e falei para ela, não, faça a mesma coisa. Ela tirou o fone de ouvido e nós começamos a conversar. E aí desenvolve aquele primeiro momento que é o quê? Que as pessoas começam a se conhecer, começa a gerar aquele romantismo, começa a gerar aquele momento de desenvolvimento de um namoro. Eu digo para vocês, por experiência própria, eu não sou um cara muito romântico. A minha esposa que sempre fala para mim, vamos fazer alguma coisa, porque romantismo não está atrelado somente a você ser uma pessoa muito melosa, mas há várias características de romantismo. E o romantismo é muito importante quando você, o quê? Além de amar aquela pessoa, você convive com ela e passa a conhecer as vontades, os desejos. E foi muito interessante porque junto com a minha mulher, eu mudei muito o meu conceito, mudei muito o meu perfil de aprender justamente essa questão de romantismo. Eu me lembro porque quando a gente fala de romantismo no primeiro momento, quando a gente está querendo conhecer e depois quando nós casamos, o homem faz tudo. É verdade? É verdade. O romantismo, eu me lembro, eu sou muito romântico. Marlene... É verdade. Quase não é. Como eu sou muito romântico, eu gosto de comprar flores, eu gosto de comprar lingerie, eu gosto de comprar perfumes para Marlene. E dentro dessa fase do romantismo é que muitos casais estão se perdendo, porque esquece que o casamento ele é feito de romantismo. Nesses anos todos de casado, a minha esposa é testemunha. Eu preparo o café da manhã e levo para ela. E tem uma coisa que eu faço todos os dias. O que é, meu amor? É o nosso beijinho. Porque é a fase do romantismo. Quando passa essa fase do romantismo, meus amigos que vão nos acompanhar através desse programa, entra uma segunda fase, que eu considero a pior fase. É a fase da rotina. Mas antes de eu entrar na fase da rotina, tem uma pergunta aqui que chegou para nós, da minha querida Priscila Parque. Ela mora em Anchieta, ela está perguntando assim, por que meu marido não me trata mais como no início do casamento? Está faltando o quê, Priscila? Seu marido voltar ao romantismo. Pastor Larry, essa é uma pergunta muito frequente, né, pastora Marlene? Peraí, você falou do romantismo, mas não deixou eu falar. Realmente, ele é mais romântico. Ele leva café, ele é bem romântico. Eu já não sou tanto. Mas, enfim, quem me conquistou foi ele. E estamos aqui há 42 anos. Realmente, se o marido não trata mais, não é o dia a dia difícil. Nós sabemos que o dia a dia é difícil. E o romantismo também, às vezes, fica esquecido. Então, o que acontece? Nós, mulheres, temos habilidades. Temos que entender o marido. Trabalha muito, vem os filhos, e nós, mulheres, temos que ir atrás dele. Vem cá, o que está acontecendo? Vamos conversar? Entra no quarto, conversa casal, conversa junto, vamos fazer desse jeito, e juntos vocês vão chegar a um acordo. O que está faltando? Nós não podemos deixar um de lado e o outro para lá. Não. Por quê? Isso não é bom para o casamento. Isto não é bom para o casal. Não é? Os filhos vêm, nós sabemos que os filhos também tomam tempo, mas os dois têm que estar ali unidos para chegar até os 40 anos.
Ou quem sabe, até os 60, eu tenho uns tios que ele fez 65 anos de casado. Então foi desse jeito, tem filhos, casaram, e assim, você vai chegar lá na frente e vai dizer, caramba, foi bom, a conversa, tudo tem, o que está acontecendo? Se um não fala, o outro tem que vir. O que está acontecendo? Geralmente ele mais que chega perto. Amor, o que está acontecendo? É verdade. E aí vai o conselho, né? Um com o outro, não faça mais isso, não faça porque eu não gostei. Tudo tem que ser falado. Não adianta você guardar para você. Tem que falar. Meu amigo pastor Larry, pois não? Essa pergunta é muito interessante porque eu vejo o seguinte, a pergunta dela, ela vem falando justamente, perdeu o desinteresse, as pessoas têm que entender, o homem em si, ou até a mulher, porque você não conquista uma vez só. A conquista é diária. Isso mesmo. Porque quando você está namorando, você faz tudo. A sua namorada pode morar do outro lado do Rio de Janeiro, entendeu? Ou outro estado onde você esteja, que o cara, ele vai até lá, quer conquistar. E o que a gente tem que entender, a nossa conquista tem que ser diária, porque tanto do homem quanto da mulher. Eu vou lembrar um fato muito interessante aqui, que eu fiz, que minha mulher falou assim, eu sou louca para ganhar flores azuis. Eu não sou muito de dar flor, não. Eu falei, caramba, como é que eu vou encontrar flor azul, rapaz? Difícil, né? Sabe o que eu fiz? Eu mandei pintar as flores. Que legal. Cheguei aqui no centro da cidade, ela trabalhava aqui no centro da cidade, eu falei assim, rapaz, eu quero uma flor azul. Não, rapaz, não tem, mas é o seguinte, tem uma forma aqui que a gente bota, não sei o que lá. Eu falei, faz isso. Aí o que eu fiz? Eu ganhei um ponto ali, entendeu? Eu ganhei um ponto ali. Só que é o seguinte, a gente esquece que esse ponto é um ponto só. Você tem que continuar ganhando, você tem que continuar plantando, você tem que continuar colhendo. Então, nessa fase, justamente, você aprender a isso é o seguinte, a conquista é diária, a conquistar a sua mulher novamente, entendeu? Você continuar conquistando o seu marido novamente. E é uma coisa mútua. O romantismo vai se perdendo ao longo do tempo, provavelmente a gente vai entrar na próxima pergunta aqui falando sobre isso da convivência. Mas é isso, é uma conquista diária. O nosso próximo é a rotina. Porque vem a primeira fase, que é o romantismo. Essa segunda fase, chamada rotina, ela é terrível para os casais. Porque os casais já não querem mais passear junto. Os filhos já estão criados. Eles já não têm mais tempo para nada, eles só pensam em trabalhar e ganhar dinheiro. E eu acho muito interessante essa fase da rotina, pastora Marlene e pastor Larry. Às vezes tem uma festa, mas o cidadão está tão cansado que ele diz assim, vai sozinha com as crianças. Por que ele diz isso? Porque o seu casamento está numa rotina. Deixa eu falar para você, meu amigo, isso é para você, maridão. Rotina destrói um casamento. Às vezes a mulher se arruma todinha, faz o cabelo, faz as unhas, e você nem elogia. Muitas mulheres têm reclamado conosco, né, minha amada? Porque o marido já não elogia mais. Por que ele não elogia? Porque o casamento está numa rotina. E eu acho muito interessante que acabou de chegar uma pergunta para nós do André, ele é lá dos Campos dos Goitacazes, ele está dizendo assim, não aguento mais fazer só a mesma coisa, como a minha esposa. Como quebrar a rotina? Pastor, eu lhe pergunto, como quebrar a rotina? Mudando hábitos. A nossa vida é feita de hábitos. E a rotina em si é o seguinte, nós acordamos, damos um beijo na nossa esposa, saímos para trabalhar, ela também. Eu digo o seguinte, eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida pelo seguinte, eu trabalhei junto com a minha mulher por muitos anos. Nós tínhamos um negócio junto, hoje nós estamos um pouco afastados, tenho desenvolvido outras coisas, mas eu vivia 24 horas com a minha esposa. Aí te falo, como é que tu vai quebrar a rotina vivendo 24 horas com a mesma esposa? É verdade, Com a mesma pessoa, entendeu? Uhum. E o que nós aprendemos? A ouvir um ou outro.
Porque quando você escuta, eu escuto muito minha mulher. De vez em quando eu durmo, mas eu escuto ela muito, entendeu? Brincadeira, pessoal. Eu aprendi a entender a necessidade dela. Às vezes também, é o seguinte, ele não consegue cumprir todas essas necessidades, tanto do homem quanto da mulher. Mas o bate-papo, a conversa em si é muito importante. Por quê? Porque quando você se comunica, você tem a percepção, porque a comunicação não é só você falar. Sim. Tudo aquilo que você fala, a pessoa também tem que o quê? Entender. Sim, sim, sim. Se alguém falou e você entendeu aquilo que ela está falando, aí sim, há comunicação. Recentemente eu estava falando sobre algum assunto com pessoas dentro do segmento estudioso. Eu disse o seguinte, todo casal tinha que fazer PNL, Programação Neurolinguística, porque a gente passa a entender. Depois que eu fiz PNL, passei a entender mais a minha esposa. Com certeza. Passei a entender que ela é auditiva. Então ela gosta de escutar. Eu sou um cara de poucas palavras, hoje eu falo muito mais, mas não falo muito. Mas ela tem a necessidade de ter o elogio. Aí sabe o que essa pessoa disse para mim? Falou assim, Larry, vou ser sincero contigo. Não casamentos, mas sim, os noivos e namorados deveriam fazer PNL. Porque aí você já passa a ter uma convivência, um entendimento diferente do perfil da personalidade daquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Aí sim, você tira a rotina da sua vida, aprende a escutar um ou outro e fazer, às vezes você fala assim, mas é um jantar fora. Não, às vezes aquela pessoa, a minha esposa é o seguinte, se eu levar ela só para tomar um café, a gente tomar um sorvete de estar junto comigo, já saímos da rotina. Isso é verdade. Às vezes a parte financeira influencia um pouco, mas não fica ligado somente na parte financeira. Tem muita coisa para a gente fazer e muita coisa que pode ser feita de forma gratuita, que você pode quebrar a rotina e sair da rotina para ter uma vida boa. E uma coisa que eu sempre falo, tenha uma vida em comum dentro do lar. Isso mesmo. Uma coisa também que me chama a atenção dentro da rotina é quando a esposa vai falar. Aqui no estúdio nós temos várias pessoas casadas e a esposa está falando e o marido só está fazendo aí aquilo dentro dela, pastor Larry, ela sabe que ele não está escutando. Aquele é para ela terminar rápido. E o casamento, quando ele está assim, ele está numa rotina. Esse casamento ele já está quase do que? Fracassado. Porque se não há mais aquela comunicação. Me lembro uma vez, eu e Marlene, foi no aniversário dela. Nós fomos numa determinada loja, eu cheguei com um buquê de flores e fui comprar uma lingerie, que eu confesso para vocês, eu gosto muito da lingerie branca. Aí entrei numa determinada loja, fui comprar a lingerie. Aí a menina virou para mim, mas para que essa lingerie? Eu falei, para minha esposa. Hoje é o nosso aniversário de 40 anos de casado. Cheguei em casa, a lingerie ficou apertada. Voltamos até essa determinada loja, não é, minha esposa? Verdade. Quando chegamos na loja, meu amigo pastor Larry, parecia que estava chegando um galã, também todo mundo conversar conosco. Porque ela falou assim, eu nunca vi um casamento de 40 anos, o marido vir buscar uma lingerie. Chamou a gerente, nos apresentou a gerente e nós ganhamos um brinde. Ganhamos um brinde de R$1.000 só para comprar o que quiser da loja. Num gesto simples, não foi, minha esposa? Foi legal, é. Por quê? O casamento, quando ele está na rotina, não acontece isso. Os dois já não querem andar mais juntos. Quantas vezes o marido quer ficar em casa, não quer ir para o shopping com a esposa? E eu confesso, ir para o shopping para a esposa também é complicado. Não é, pastor Larry? Porque ela escolhe 6 sapatos, não sei quantas bolsas e não leva nada. É cansativo. Mas, querido, o mais importante disso tudo é você sair da rotina, né, minha amada? Peraí. Aí também, pro almoço, se você não está na hora de, né, não pode pagar tal,
vai na padaria, toma um café, não é, amor? A gente de vez em quando faz isso, desce, vai na padaria, vamos tomar um café na padaria. Não faz café não, vamos lá tomar um café. Toma um café com o esposo, né? Então, você sai da rotina um pouco, porque realmente é difícil a vida a dois. Mas você tem que compreender que são duas pessoas pensando diferente, as cabeças não são iguais. Então você tem que entender e tudo tem que conversar, não adianta. Se você não gosta de uma coisa, gritar, como eu já falei com uma irmã e ela falou que gritava, não adianta. Você tem que conversar, esperar a hora, não é também imediato, vai esperar o tempo dele. Aí você vai falar, amor, olha só. Isso que você fez, aí vai conversar com ele, na hora, no tempo dele. Aí, olha, a nossa terceira fase, ela é muito interessante. É o poder das palavras. Nós falamos sobre romantismo, falamos sobre a rotina, e a nossa terceira fase é o poder das palavras. Eu costumo dizer nas nossas palestras que eu aceito, entre aspas, uma traição, mas jamais uma agressão. Quando o casamento chega nessa fase de agressão, esse casamento ele já acabou. Não adianta mais. Já faltou o respeito, já faltou o carinho, já faltou o amor. E eu digo para você, querida, que está passando essa dificuldade no seu relacionamento, a agressão nunca aceite, denuncie, porque é covardia um homem bater na sua esposa. Isso é uma agressão. E as palavras, elas maltratam mais do que um tapa. Quantas pessoas vêm nos procurar dizendo, meu marido me mata todos os dias através das suas palavras. Salomão, escrevendo, ele diz assim, as palavras ditas nas horas certas são como maçãs de ouro servidas em bandejas de prata. Cuidado com as suas palavras. Você que está me vendo aqui, estou focado em você. Pense antes de falar, porque as palavras têm o poder sobrenatural. E você fez um juramento diante de Deus. Como é que você, além de falar palavras que vai machucar sua esposa, você ainda vai agredir? Que casamento é esse? Esse casamento já não existe mais. Tudo é perdoado, tudo, menos a agressão. Não é, pastor Larry? Sim, eu entendo uma coisa que o pastor Zaqueu está falando aí, eu veja bem. Eu sempre falo, é melhor ter paz do que ter razão. O grande problema de relacionamento, independente de conjugal ou relacionamento interpessoal, na maioria das vezes as pessoas querem ter razão naquilo que ela está fazendo. Então ela procura algo para se espelhar ou procura algo para que ela seja sempre a principal. Numa discussão sempre tem que ter um vencedor. Então, num casamento acontece muito isso. Um quer ser o mais certo do que o outro. E aí começa as dissensões, as brigas, as discussões. E essas discussões vão chegando a um ponto em que um já não tolera mais o outro. Obrigado. Porque um quer ter mais razão do que o outro. É verdade. E o casamento, ele não vem pronto. Ele se constrói todos os dias. Querido, estamos chegando na conclusão aqui do nosso programa. Ah, estava tão bom. Estava maravilhoso. É muito importante entender essas fases. Por que é importante entender essas fases? Do romantismo, das palavras e da rotina. E eu quero dizer para você, nós do Eu Amo Você, nós temos um propósito. Casa de Recuperação de Casais. Daqui a pouco nós vamos estar falando mais desse lindo projeto que nós temos, que é uma casa de recuperação de casais. Hoje o casal ele não tem tempo. Dentro da casa de recuperação de casais, ele vai passar por várias fases.
tá? E você vai entender como é importante ter um tempo para sua família. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, As Fases do Casamento. Pastor Larry, suas conclusões finais, por favor. Bom, pessoal, estava muito bom o programa, pena que já está terminando, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: tudo na nossa vida tem um propósito. Quando eu criei o aplicativo livro.com, que vai estar aqui o link do meu Instagram, que você vai poder baixar esse aplicativo lá na bio, eu criei com um objetivo, porque tudo na nossa vida tem que ter objetivo. E dentro desses objetivos, tem o livro do pastor Zaqueu, que é Técnicas e Práticas de Relacionamento. O que nós estávamos falando hoje aqui? Sobre relacionamento, aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com o nosso relacionamento como casais. E esse livro, ele tem um objetivo, porque na compra desse livro, parte dessa verba é destinada à casa de construção, à casa De recuperação. Casa de Recuperação Amo Você. Obrigado. Ok? Então você comprando esse livro, você vai estar ajudando a construção desse projeto. Olha, eu quero mais uma vez agradecer a todos. Espere que vai chegar novidade para você.